Para os funcionários da SpaceX, uma coisa é certa: se há um planeta em nossa vizinhança galáctica que possa abrigar a primeira colônia humana, então só pode ser Marte. Embora nenhum humano tenha pisado na superfície avermelhada de nosso planeta vizinho, Marte é considerado o candidato mais promissor há várias décadas, quando se trata da questão da realocação cósmica. No entanto, tendo em vista que existem outros 2 planetas rochosos em nosso sistema solar além de Marte e da Terra, surge a pergunta: não seria mais sensato colonizar outro planeta? Em especial Vênus, que no passado era frequentemente chamado de irmão gêmeo da Terra, está regularmente no foco científico a esse respeito. Junto a você, gostaríamos de olhar mais de perto este corpo celeste e apresentar as vantagens e as desvantagens de colonizar Vênus. Quer aprender mais sobre as descobertas emocionantes e processos incomparáveis do universo? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para ficar atualizado de hoje em diante. Com seu like, você nos mostra que podemos mantê-lo informado e empolgado com o conteúdo de nossas postagens. Gêmeo da Terra. Uma coisa é certa: se Vênus fosse realmente como os pesquisadores do passado supunham, não haveria candidato mais adequado para uma colônia em um corpo celeste estranho. Antes de nosso planeta irmão ser explorado por sondas espaciais modernas, só podia se especular o que escondia-se sob a densa faixa de nuvens do planeta. Até o início dos anos 60, a suposição era de que Vênus era um planeta extremamente favorável à vida. Especialistas supunham que a superfície do planeta se assemelhasse a um mundo de selva úmido e quente, lar dos mais diversos seres vivos. Hoje sabemos que a ideia não poderia estar mais errada. Descobrimos que a atmosfera de Vênus é composta sobretudo de dióxido de carbono, com o termômetro no nível do solo nunca abaixo de escaldantes 440 graus Celsius. A cobertura de nuvens, sempre fechada, consiste em 75% de gotas de ácido sulfúrico, as maiores das quais chovem regularmente em direção às camadas atmosféricas mais baixas. Em vista dos fatos, pode-se pensar que o estabelecimento de uma colônia em Vênus estaria desde o início fadado ao fracasso. No entanto, nosso planeta irmão tem algumas vantagens sobre Marte. Primeiramente, está mais perto de nosso planeta azul. A distância mínima entre nosso lar terrestre e Vênus é de apenas 38,6 milhões de quilômetros. A distância mais curta entre Marte e a Terra é de 53 milhões de quilômetros. O tempo necessário para chegar a Vênus seria significativamente menor que um voo espacial para Marte. Isso poderia significar que o irmão gêmeo da Terra parece claramente mais econômico que Marte para uma colônia. Mas também para os astronautas participantes, a distância mais curta teria uma vantagem notável. Durante a viagem a Vênus, os astronautas ficariam expostos aos efeitos nocivos da radiação espacial por um tempo muito menor. Outras vantagens: a vida cotidiana, sobretudo a geração de energia, poderia ser mais efetiva em Vênus. Como o segundo planeta mais interno do Sistema Solar, a distância média entre o planeta e sua estrela anfitriã é de 108 milhões de quilômetros. Entre Marte e nossa estrela-mãe, por sua vez, há uma distância média de 228 milhões de quilômetros. Assim, coletores solares instalados em Vênus poderiam gerar significativamente mais eletricidade que equivalentes no planeta vermelho. Embora a atmosfera do nosso planeta irmão pareça extremamente tóxica, é bem mais densa que o envelope de gás esparso que envolve Marte. Isso significa que a atmosfera de Vênus poderia proteger humanos muito melhor de impactos de meteoritos e da radiação recebida do espaço. O imenso acúmulo de dióxido de carbono que caracteriza a atmosfera de Vênus poderia até ser usado um dia para extrair oxigênio. Outra vantagem que Vênus tem sobre Marte é sua atração gravitacional. Com 0,9 vezes o valor da Terra, é quase semelhante. No caso do planeta vermelho, porém, a gravidade é apenas 0,4 vezes a da Terra. E, de fato, essa redução significativa da gravidade é acompanhada por altos riscos à saúde. Para evitar a perda drástica de músculos e ossos em Marte, os colonos espaciais teriam que passar por um rigoroso treinamento de força todos os dias. A desvantagem: em vista das muitas vantagens que a colonização de Vênus aparentemente promete, surge a questão: por que a empreitada não é discutida entre especialistas tão intensamente quanto a futura colônia em Marte? Bem, isso pelas inúmeras desvantagens que acompanhariam a missão. Na verdade,
O dióxido de carbono preso na atmosfera de Vênus está alimentando o que é conhecido como efeito estufa galopante. Isso significa que o processo se fortalece por si mesmo e inexoravelmente. Assim, o intenso efeito estufa acabou levando também à completa evaporação ao longo do tempo de todos os acúmulos de água líquida que uma vez adornaram a superfície do planeta. Ao mesmo tempo, o processo aumenta a temperatura da superfície de Vênus para uma média de 465 graus Celsius, quente o bastante para causar o derretimento do chumbo. A enorme pressão que prevalece no planeta é também resultado do efeito estufa extremo. Os submarinos militares mais avançados de nosso tempo são capazes de suportar 75 vezes a pressão da superfície da Terra. Em Vênus, porém, os submarinos blindados explodiriam após cerca de 2 horas. As condições de pressão excedem as da Terra por um fator de 90. De fato, algumas das primeiras missões de sondas não tripuladas foram vítimas das imensas condições de pressão em Vênus. E mesmo os equipamentos mais modernos e reforçados de hoje podem ficar apenas algumas horas na superfície do planeta antes de serem esmagados pelas condições naturais. Tempestades devastadoras. Mas mesmo que a humanidade conseguisse encontrar uma maneira de desafiar as pressões extremas da superfície, enfrentaria outras condições graves, incluindo tempestades violentas que regularmente varrem a superfície do corpo celeste em velocidades insanas. Os ventos em Vênus, por exemplo, podem atingir até 350 km por hora, equivalente a 60 vezes a velocidade de rotação do planeta. Em comparação, Typhoon Tip, o maior e mais forte ciclone tropical já observado na Terra, atingiu uma velocidade máxima de 290 km por hora. Embora esses fenômenos violentos sejam exceção em nosso planeta natal, são praticamente rotina em Vênus. O ciclo dia e noite em nosso planeta irmão também tende a extremos em comparação com o que estamos acostumados na Terra. Por causa da rotação lenta do planeta, cerca de 116 dias e 18 horas se passam antes que Vênus tenha girado uma vez em seu próprio eixo. Transferido para o cenário de uma colônia em Vênus, significaria, portanto, que os colonos seriam confrontados com intermináveis horas de luz solar e fases noturnas sem fim. Comparado com as tempestades rápidas, a pressão extrema e as temperaturas médias escaldantes, este ponto não pesa tanto, mas ainda pode estar associado a consequências negativas na vida cotidiana dos colonos. Possíveis soluções. Mas mesmo com todas essas ocorrências naturais em Vênus, seria possível encontrar uma maneira de humanos sobreviverem permanentemente em nosso planeta irmão? Quando se fala em colonizar a superfície do planeta, a resposta de alguns especialistas é um decidido não. Por outro lado, um lar pouco acima da superfície de Vênus parece menos improvável. A uma altitude de cerca de 50 km, as condições de pressão, radiação e gravidade são bem semelhantes às da Terra. Se você está imaginando a cidade das nuvens em Bespin de Star Wars, está no caminho certo. Na verdade, a NASA já contratou uma equipe de engenheiros para desenvolver esse conceito de cidade nas nuvens em um corpo celeste alienígena. Além da ideia empolgante, porém, há também a questão de saber se é em teoria possível baixar as temperaturas e a pressão em Vênus a tal ponto que tornem-se suportáveis para seres humanos. Quanto ao resfriamento, pouco se sabe. A abordagem mais promissora é a construção de um ou mais espelhos gigantescos. Esses refletores solares teriam que ser colocados ao redor do planeta para redirecionar a radiação solar recebida de volta ao espaço. Como componentes adicionais, sistemas de resfriamento especiais podem ser instalados abaixo da superfície para acelerar a redução de temperatura da mesma. E sobre reduzir a pressão extrema? A resposta um tanto estranha é um bombardeio em massa de bombas de hidrogênio. Essa teoria, que a princípio parece muito estranha, é baseada na seguinte linha de pensamento: se as bombas detonantes reagem com o dióxido de carbono na atmosfera, grafite e água são liberados. Após um gigantesco bombardeio, essas substâncias de reação cobririam mais de 3/4 da superfície do planeta. Dessa forma, seria possível reduzir a pressão de Vênus para 3 vezes a pressão da Terra. Na realidade, porém, tal empreitada torna-se impossível devido ao enorme consumo de recursos, aos consideráveis problemas logísticos e à falta de tecnologias necessárias para isso. Agora é a vez da sua opinião. O que você pensa sobre a hipotética colonização de Vênus? Estamos curiosos sobre seus comentários. Dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!